Talvez uma das formações mais marcantes do quarteto, né? Muitos gostam dessa formação. E ali o quarteto foi cantar. E eu lembro ali eu com 6 anos, e o quarteto chama as crianças todas lá na frente para cantar aquela música Joga no Mar. Uma música ali feita para as crianças, que está no CD, contando a história de Jonas. Mas brincando ali, correndo como uma criança de 6 anos saudável. Eu me lembro que o orador da Voz da Profecia, naquela ocasião, falou algo que me impactou muito. Ele falou bem assim: está vendo aquele cemitério ali na frente? Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar e vão poder ir para o céu com Jesus. Aquilo me marcou muito, e só para vocês entenderem, lá existe uma cultura alemã muito forte, muitos descendentes de alemão, muitos pomeranos. Então existe essa cultura de ter o cemitério da igreja. Então lá tem um cemitério adventista. Quem aqui não sabia disso? Lá tem um cemitério adventista. Então é a tesouraria da igreja ali, local que cuida, que organiza com os familiares, tem uma mensalidade ali das ofertas dos irmãos, que é votada para ajudar lá na manutenção do cemitério. É um cemitério adventista. Fica em frente aonde acontece essa campal de Ribeirão. Infelizmente, 2 meses depois da campal, o meu avô materno, ele morreu, sofreu um pequeno acidente e ele veio a falecer. E ali, talvez foi um dos funerais que eu mais participei de perto, né? Ainda criança, com 6 anos. E eu vendo tudo aquilo, aqui em frente ali, vendo tudo, olhava para onde acontecia a campal, do outro lado da rua, uma estrada de terra, e é assim até hoje, na zona rural. Eu lembrava daquela frase do pastor: um dia o meu avô vai ressuscitar, porque Jesus vai voltar. E eu quero falar para as pessoas que Jesus vai voltar. Desde criança eu tinha esse desejo no coração. E todos aqueles testes vocacionais que a gente faz no 3º ano, quem aqui está no 3º ano? O Alan, o Guilherme, o Isaac. Os testes vocacionais que a gente faz, a sua hora vai chegar, Bia, fica tranquila. Os testes vocacionais que a gente faz para saber o que a gente gosta mais ali, os meus testes sempre apontavam para a teologia. Isso me deixava muito feliz, porque se desde criança eu tenho esse desejo, eu nem sei o que significa ser pastor, eu não sei quanto um pastor ganha, eu não sei o que o pastor faz, a não ser pregar, eu não sei qual é a rotina do pastor, mas tinha isso no coração, e eu ficava muito feliz com isso. E apesar de não ter acontecido ali, logo após o ensino médio, mas Deus ele conduziu para que tudo acontecesse dessa forma. Isso é uma bênção. E eu queria deixar aqui uma dica. Para quem está no 3º ano, no 2º, no 1º, que ainda não sabe o que quer fazer da vida, que tem essa dificuldade agora de entender. Pense nas coisas que você tem mais habilidade, naquilo que você mais gosta. Eu já vi muita gente fazer medicina veterinária porque gosta de animalzinho. Assim como eu já vi muita gente não querer fazer medicina veterinária porque não aguenta ver um animalzinho sofrer. Então pare para pensar em tudo aquilo que te chama a atenção, que você tem ali alguma habilidade, algum dom, e principalmente, use o seu trabalho para servir a Deus. Eu me lembro de um conhecido que passou em medicina, e ele dá entrevista no jornal, passou em 1º lugar na Universidade Federal do Espírito Santo, e ele falou bem assim: a minha principal missão agora é ajudar as pessoas através da minha profissão, do curso que eu vou começar. Esse deve ser o principal foco, usar qualquer coisa, qualquer profissão que você quiser seguir, para a honra e glória de Deus. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque não é fácil. Fazer uma prova na faculdade, ela é tão difícil se for uma matéria que você gosta, de algo que você gosta, como algo que você não gosta. Tudo depende do quanto você vai estudar. Não é fácil. Há coisas no caminho que atrapalham, é bem difícil, mas vale a pena, porque a sensação de ter Deus guiando a sua vida, isso não tem preço, isso é o mais importante. Timóteo, ele tinha essa certeza, ele queria ser um pastor, queria cuidar de igreja. Paulo agora, ele está na Macedônia, já havia passado por todas as igrejas que ele tinha fundado. Lá em Atos ele passa por essas igrejas, e depois de Atos a gente vê as cartas que ele escreve para essas igrejas que ele passou. Então agora ele fica sabendo através dessas cartas, dessas trocas de cartas, se a igreja estava bem, se a igreja estava tendo alguma dificuldade com heresias, e heresia é tudo aquilo que se afasta da doutrina, tudo aquilo que você tem dificuldade em aceitar ali, da doutrina bíblica, isso é heresia. E aquela época tinha influência muito grande da idolatria, né, de falsos profetas. Paulo fala muito sobre isso.
Então ele também fica sabendo se estava tendo algum tipo de briga na igreja, como por exemplo na igreja de Filipos, a carta aos Filipenses. Estava tendo uma dificuldade, duas irmãs estavam em briga, em contenda. Paulo, ele agora usa essas cartas para poder saber o que estava acontecendo, aconselhar, exaltar o nome de Jesus para essas igrejas. E uma dessas igrejas era Éfeso, que é a carta ali aos Efésios, né, que a gente conhece. E agora ele precisa pedir ao seu filho na fé, Timóteo, o pastor Timóteo, que ele cuide dessa igreja, dessa congregação, para combater os falsos profetas. Para vocês entenderem rapidinho, lá em Éfeso tinha uma dificuldade muito grande. Éfeso está ali hoje, atualmente, na Turquia. Lá eles tinham a crença na deusa Diana. A deusa Diana, ela era ali, o templo da deusa Diana era considerada a 7ª maravilha do mundo. Já pararam para pensar? Naquele momento, algo grandioso. Existem ainda ruínas desse templo, lá na Turquia. É visitado, as pessoas visitam lá esse templo. E perto desse templo tem uma pedra. Eles acreditavam que Diana tinha vindo de Júpiter, ela desceu de Júpiter para abençoar o povo de Éfeso, e que a pedra que tinha ao lado ali, uma pedra muito grande, era Diana que tinha colocado ali, para que eles pudessem adorar. E as linhas de pesquisas, elas apontam que o objeto de maior adoração dos efésios é possível ser um meteorito, né? Algo que tenha caído ali do espaço de fato, mas que as pessoas acreditavam naquele momento que foi a deusa Diana que trouxe, que colocou ali para que eles pudessem adorar, Paulo chama Timóteo para poder cuidar de Éfeso, porque Éfeso estava sofrendo a influência muito grande dos adoradores de Diana, falsos profetas, misturando a mensagem, algo que a gente tem até hoje dentro da igreja. Pessoas que chegam com meias verdades, um pouco de verdade, um pouco de mentira, confunde a cabeça de alguns irmãos e alguns movimentos dissidentes começam. Mas graças a Deus, tudo aquilo que não é de Deus, ele tem prazo de validade. Também termina. Aqueles irmãos que estavam sendo contaminados, agora Timóteo tinha como sua missão cuidar deles. 2 anos depois, e Paulo já preso, esperando a sua condenação, ele precisa de alguns itens básicos de higiene pessoal. Na cadeia que Paulo estava preso, tinha apenas um buraco no meio, bem pequeno, em que entrava um pouco de luz solar e um pouco de ar. Era uma cadeia completamente úmida, não tinha nada para fazer. Então Paulo pede a Timóteo que traga alguns itens básicos, mas que não se esquecesse dos livros. Enquanto na primeira carta, Paulo pede a Timóteo que cuide da igreja como congregação, como um pastor, na segunda, ele quer enfatizar a liderança de Timóteo, a firmeza de Timóteo com Deus. Eu não podia deixar de fazer aqui uma referência a um sermão cantado que a Brisa me apresentou, né, Brisa? Do amado Timóteo. É um sermãozinho de 30 minutos, 32 minutos. Imagino que todos os alunos aqui conheçam, é bem comum aqui no IAPE, eu não conhecia. E ali alguém fez essa letra muito linda, falando um pouco sobre as duas cartas, e ele enfatiza ali os principais pontos das duas cartas. Vale a pena os irmãos aqui na igreja, os que estão em casa, tirar ali 30 minutinhos para ouvir. Amado Timóteo, só colocar isso no YouTube, no Spotify, aparece já ali, é muito bom, vale muito a pena. Vai contar a história das duas cartas de maneira detalhada, e dá para aprender muito, uma linda letra. Eu aprendi aqui no IAPE. Eu quero convidar os irmãos agora, a gente abrir a Bíblia em 2 Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, ao amado Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Nós já oramos no início, todos encontraram? 2 Timóteo é um pouquinho difícil de achar mesmo. Amém? Acompanhem comigo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Nós já vimos todos aqui, acredito, que uma cerimônia de ordenação. Há algumas semanas, talvez uns 2 meses atrás, teve aqui uma ordenação de anciãos.
existe ali no momento da oração a imposição de mãos. Esse é um texto que traz um pouco isso em evidência, de onde a gente tira a ordenação de diáconos, de pastores. É um momento muito especial, a imposição de mãos. Agora Paulo faz isso com Timóteo, para que Timóteo siga no ministério. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo agora ele exorta Timóteo a ter prática no zelo ali, nas coisas de Deus. Deus é sagrado e a palavra sagrado significa separado. E é por isso que a gente aprende ali a música sacra. Quem aí é musicista? Acho que é a Margarete, né, Margarete? A música sacra é a música sagrada, a música separada. Ela vai ser diferente das outras. É uma música em dedicação a Deus, é uma música religiosa. É por causa disso que a gente tem a nossa roupa diferente para vir à igreja. É por causa disso que a gente tem o nosso perfume, o sapato, que é o melhor. É por isso, meninos, que eu insisto com vocês para não vir de moletom para a igreja. A roupa de ir para a igreja deve ser diferente, deve ser especial, porque é para Deus. É uma roupa separada, não é por causa do preceptor, é para Deus. É uma roupa sagrada, é dedicada a Deus. A melhor Bíblia, tem aquela Bíblia que a gente gosta de levar para a igreja, às vezes tem alguns que têm a Bíblia que preferem fazer o culto pessoal com ela, mas não gostam de sair de casa, ela é intocável. Nós separamos as coisas que são para Deus, e é por isso também que nós separamos especialmente um dia para Deus. E é por isso que nós decidimos fazer atividades diferentes no sábado, em obediência ao mandamento de Deus, separando tudo o que é dele. Separar o que é de Deus, dar essa moral para Deus, isso é adoração. Atualmente, é claro, o ato de adorar vai sofrer influência das gerações, dos gostos. Talvez eu aí, a galera de 28, 30, 35 anos, sou muito marcada por essa geração que eu falei dos arautos do rei. Talvez os meninos, nossos alunos internos aqui, preferem o vocal livre. E tudo certo, faz parte, também é uma forma de adorar. Mas um pouco dessa confusão pode trazer um senso comum que a gente tem hoje dentro da igreja. A gente muitas vezes acredita que dentro da igreja, que Deus, Ele é o inspirador. Deus, Ele é o inspirador da congregação, nós estamos aqui e Deus, Ele é nosso inspirador. Enquanto que vocês, a congregação, quem está assistindo, é o auditório. Não é assim? Eu estou agora falando para o meu auditório. A gente pensa isso na maior parte do tempo. A gente também imagina que o pregador, o cantor, ele seja o protagonista. Talvez se não fosse eu aqui, fosse um pregador mais renomado, a igreja estaria um pouco mais cheia, mas tudo bem, a gente tem que vir mesmo, são bons pregadores, inspirados por Deus, temos que acompanhar. Mas a gente tem essa sensação, não, hoje vai ter o cantor tal, ele é o protagonista. Enquanto que o culto requerido por Deus, na verdade, o culto bíblico, ele me diz que a congregação, vocês que estão assistindo, que são o protagonista. Tudo é feito em prol da congregação. A congregação é o protagonista. Enquanto o pregador e o cantor, eles são inspiradores. Eles estão aqui sendo usados por Deus, inspirados por Deus, para inspirar a congregação, para inspirar o protagonista. E é por isso que vocês veem o irmão Denis hoje andando para lá e para cá o tempo inteiro resolvendo, porque ele é o ancião do dia. Ele é responsável por tudo que vai acontecer aqui no culto, ele é o supervisor. Ele precisa dar conta do horário, de tudo, para que tudo aconteça normalmente. Se tiver que acontecer alguma mudança ali na hora, ele precisa estar preparado. E é por isso que ele recebe um treinamento especial para isso, ele está capacitado para isso. É por isso que vocês não me viram aqui durante os louvores. Eu estava ali atrás, na sala pastoral, orando, pedindo a Deus que Ele me usasse para falar com vocês. Uma vez na porta da igreja, no final do culto, uma irmã apertou minha mão e falou assim: olha, a sua mão está muito gelada. Eu falei: irmã, e vai ficar até o dia que eu morrer. Porque a mão gelada significa que eu estou nervoso. E se eu estou nervoso para falar de Jesus, é porque eu dependo dele para me usar. E eu quero que isso aconteça sempre. Quando alguém fala que tem vergonha de falar em público, que tem esse receio, não tem essa habilidade, eu entendo. Se tem alguém que entende, sou eu. Porque não é fácil estar aqui e falar de Jesus. Talvez fazer uma palestra, dar uma aula, seja muito mais fácil, gente.
Mas falar de Deus é uma responsabilidade muito grande. Pessoas são alcançadas através de quem está aqui na frente. Corações são alcançados, se voltam para Jesus. Eu só posso subir aqui se eu sentir que Deus está falando comigo, está me inspirando. Essa é a ideia. O pregador e o cantor são inspiradores. Enquanto que sabe quem é o auditório? O auditório é Deus. Quando eu entendo que o auditório é Deus quem contempla isso, tudo que está acontecendo aqui, nós oferecemos um culto de adoração a Deus. É Deus quem assiste, é Deus quem contempla. Agora eu entendo por que eu tenho que separar tudo para Deus. É por isso que eu venho arrumado, é por isso que as meninas lá na sexta-feira é chapinha, é maquiagem, fica tudo transformada. Acontece ali uma coisa tremenda lá no feminino, sai todo mundo diferente, não é isso? Porque é um dia especial para Deus, é para Deus que se faz isso. E eu tenho certeza que é para Deus e não é para o namorado, amém? Amém. As meninas se transformam, os meninos também cortam o cabelo e pega ali a melhor blusa, o melhor perfume, pede o perfume do colega emprestado, porque quer estar cheiroso na igreja, porque é para Deus. É por isso que a gente se prepara para pregar, cantar, atuar como ancião, como diácono, para poder atuar ali nas ofertas, na parte da tesouraria, na recepção, no clube de desbravadores, porque é para Deus. E é por isso, meninos, que eu insisto tanto com vocês, de que igreja não é lugar de celular, igreja não é lugar de conversa, porque é Deus quem está contemplando, não é o preceptor. O preceptor não está olhando para você e, nossa, que tristeza, fulano está no celular, não, é Deus quem está olhando. Eu sempre insisto com vocês lá no residencial, se vocês não entendem que aqui é um lugar para Deus, um encontro com Deus, nós temos um problema muito sério. Tudo isso aqui que nós fazemos é para Deus, e isso muda o meu pensamento, desde tudo que eu faço, o meu culto pessoal antes de sair de casa, o meu tratamento com a família, com os irmãos da igreja, com os amigos, até a parte em que eu presto esse serviço de adoração a Deus. Grave isso é muito importante. Deus é o auditório. Tudo que você faz aqui na igreja é porque Deus é o auditório. E talvez um dos pontos principais que cai por terra agora, entendendo que Deus é o auditório, é aquela vontade que dá de ficar em casa ou de ficar no quarto, porque eu não gosto de fulano que vai estar na igreja hoje. Deixa eu falar, dar uma notícia para você muito importante. Provavelmente você já tenha passado por alguma situação na igreja que você tenha ficado com raiva de algum irmão, de algum líder, porque ele é uma pessoa muito difícil. É difícil lidar com gente, né? Deixa eu te dar uma notícia. Você também é uma pessoa difícil. Você já parou para pensar que podem ter pessoas em casa que não querem estar na igreja porque você está aqui? Cadê o sentido de comunidade, de igreja, de eclesia que a gente está tendo? Nós precisamos entender que o vir à igreja, estar aqui dedicando tempo de qualidade com Deus, não tem a ver com outras pessoas. Meu irmão, não interessa se o fulano vai estar na igreja, você tem que estar porque é Deus que está te assistindo. É Deus que está te contemplando, não é o irmão. Não importa se a sua roupa é igual à do outro, ou é muito diferente da do outro, se a do outro é mais bonita, é melhor, se ele tem mais dinheiro, se ele tem mais condição, menos condição, isso não importa. Você está aqui para ter um encontro com Deus, isso precisa ficar marcado na nossa mente. Chega de querer ficar em casa, querer ficar no quarto, por causa de raiva de irmão, isso precisa acabar. Nós estamos aqui por causa de Deus. Deus é o auditório. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Ele é digno de receber esse serviço de adoração, porque Ele merece, é Ele quem cuida de nós. A graça de Deus é tão grande que Ele pede, Ele deseja e Ele proporciona. Deus pede para ser adorado, Deus deseja ser adorado e Ele proporciona as oportunidades para que a gente adore a Ele. Que bênção é poder ter condição de vir à igreja. Quantos irmãos, talvez mais idosos, a gente vê caminhando com dificuldade para estar na igreja. E nós, às vezes, com capacidade de ir com mais facilidade, não queremos estar lá. Deus, Ele dá essa condição. Ele pede, Ele deseja e Ele dá condição. Paulo também exorta Timóteo sobre a prática da firmeza. Firmeza para rejeitar tudo aquilo que ele sabia que era errado, que estava afastando ele dos caminhos de Deus. Firmeza principalmente para permanecer firme ao lado de Jesus.
Verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Verso 12, lindo esse verso. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele tem um contato com Cristo através dos livros, e um dos seus pedidos a Timóteo para que leve até a prisão a ele, que ele não esqueça os pergaminhos, que ele não esqueça o Antigo Testamento. Paulo queria estudar, estar em contato com o Messias, aquele Messias prometido lá no Antigo Testamento. Ele conhecia a Cristo através da comunhão, do contato com a Bíblia, e eu sempre falo isso com vocês, né, meninos? A importância de ter comunhão com Deus todos os dias, você tirar tempo para dedicar a Deus, tempo de qualidade. Paulo, assim como vocês aqui, os nossos adolescentes saem de casa ainda jovem, com 14, 15 anos para poder estudar fora de casa. Paulo, ele era Saulo ainda, né, lá de Tarso, e ele vai para Jerusalém para estudar numa grande escola bíblica, a escola de Hilel, onde o seu neto agora, Gamaliel, ele ensina as pessoas. E Paulo, ele aprende com o mestre dos mestres, com o melhor. E Paulo aprende ali que existirá um Messias que vai vir. O Antigo Testamento já apontava que o Messias viria, seria vendido por 30 moedas, seria traído por um amigo, não teria nenhum osso quebrado. Várias coisas apontavam para esse Messias. A história indica que Paulo e Cristo Jesus eram contemporâneos. Talvez a criança Saulo ali em Tarso viveu enquanto o adolescente Jesus também vivia, já ajudava o seu pai na sua oficina. E a gente tem a ideia de carpinteiro, né? Mas eu descobri uma coisa essa semana, não sei se o Ian está aqui, mas a palavra para o que Jesus fazia era téton, né? No grego, então é de arquiteto, téton, é a ideia de construtor. Então Jesus, ele fazia mais do que mexer com carpintaria, ele também fazia outras coisas, a ideia de construtor, mas é claro que ali mexer com carpintaria era o seu foco principal. Então talvez o adolescente Jesus, que já ajudava o seu pai, vivia lá em Nazaré, enquanto lá em Tarso, o menino Paulo, a criança Saulo ainda, ela crescia. Saulo, ele vai para a casa da sua tia estudar em Jerusalém, morar com ela, estudar nessa escola que eu falei com vocês, e agora ele encontra Cristo. Quando ele cai ali, tem gente que acredita que ele cai do cavalo, mas nós não temos essa certeza. Ele tem um encontro com Jesus, é aquela luz divina, ele entende. Quando ele cai cego, ele pergunta quem é, e Jesus fala: eu sou Cristo, a quem você persegue. Paulo, ele conhece a Cristo, é por isso que aqui no verso 11, olha, leem comigo: para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. A ideia da palavra apóstolo é aquele que teve contato com Cristo, só pode ser considerado um apóstolo, essa é uma linha de pesquisa também, aquele que viu a Cristo Jesus. E é por isso que Paulo se intitulava apóstolo, porque ele teve contato com Cristo mesmo, que apareceu para ele ali de maneira sobrenatural. E fica a dica aí para quem estiver conhecendo alguns apóstolos que tem por aí espalhados, cuidado. Apóstolo é apenas aquele que viu a Cristo, que conheceu a Cristo Jesus. E agora Paulo escreve que ele sabe em quem ele tem crido, porque ele conheceu a Cristo Jesus. A palavra que ele usa, a palavra oeda, ela significa ver, conhecer, percepção real e não literal. Percepção no sentido próprio. O conhecimento que Paulo tinha sobre Jesus não era um conhecimento teórico, mas era um conhecimento prático, um conhecimento real. Ele sabia, ele conhecia. Eu não sei as mães e os pais aqui, se na casa de vocês é assim, mas lá em casa, se chegasse alguma camisa diferente, a minha mãe já perguntava na hora de lavar: é de quem isso aqui? Porque não é de vocês. Não é assim? É assim, Ingrid, lá? Não é de vocês isso aqui. Essa camisa não é de vocês, eu conheço todas as peças de roupa de vocês. De quem é? Pegou emprestado de quem? Por que está aqui?
conhecia os filhos, que tinha as coisas dos filhos. Paulo conhecia a Cristo de maneira íntima, porque ele tinha comunhão, ele estudava a Bíblia, e porque ele viu a Cristo, ele conversou com Cristo, ele teve a sua vida transformada por causa da influência de Cristo. Por conhecer a Cristo agora, ele mesmo sofrendo zombaria, perto de sua morte, tudo indica que ele foi decapitado. Paulo não se envergonha em momento algum. Paulo tem convicção de que Jesus se ocupava pessoalmente do seu bem-estar. E essa é uma crença que a gente precisa ter. De que Jesus ele está do nosso lado, olhando para cada dificuldade que eu tenho, que você tem. Também nos nossos momentos de alegria, ele comemora com a gente. Cristo se ocupa pessoalmente de cada um de nós, porque ele ama cada um de nós. Paulo reconhecia isso, ele conhecia esse Jesus. Essa palavra sei mostra um completo conhecimento. Mesmo condenado como um criminoso comum, Paulo ele mantinha sua fé. Ele não tinha uma fé cega, não tinha um fideísmo. E os meninos da classe lá da escola sabatina entendem o que é fideísmo agora, que a gente já aprendeu. A sua fé era uma fé forte, com evidências, uma fé com base. A alegria da vida de Paulo estava em reconhecer que as evidências se originavam das mãos de Deus. A alegria da minha vida todos os dias tem sido olhar para trás e ver o quanto Deus guiou a minha vida para que eu estivesse aqui, por exemplo. Esse é um sentimento que eu desejo para todos vocês, porque eu amo vocês. Que tenham o entendimento de que Deus está guiando. Se você está aqui hoje no IAPE, nesse momento na igreja, entenda, isso é plano de Deus. Deus está guiando a sua vida, aceite isso, deixe ser amado por Deus um pouco. Isso é paz, isso é muito importante. Alguns conselhos no capítulo 4 de Paulo a Timóteo vão falar sobre 4 temas, pelo menos. Sabe aquele verso que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo agora, ele aconselha a Timóteo, seu filho na fé: olha Timóteo, guarda o evangelho, é importante que você guarde como um tesouro. A palavra de Deus é o que você vai ter até o fim dos tempos. Timóteo, sofre pelo evangelho, eu estou sofrendo, eu digo a você, vale a pena, Timóteo. Sofre pelo evangelho. Timóteo, persevera, é difícil, não é fácil. Eu estou aqui sofrendo humilhação, dores, zombarias, mas vale a pena perseverar pelo evangelho. Timóteo, o principal de tudo, pregue o evangelho. Só vai ser possível mais pessoas amadas por você e por Deus conhecerem o nome de Jesus se você pregar. Você quer, Timóteo, ver mais pessoas convertidas assim como você foi convertido? Pregue o evangelho. Guarde o evangelho, sofre pelo evangelho, persevera pelo evangelho, pregue o evangelho. Lendo uma história, ela me tocou bastante, de um americano chamado Daniel Whitley. Daniel Whitley. Daniel Whitley, ele era um militar. Ele vai servir em uma guerra civil americana. E ali, por suas habilidades, ele se destaca entre os militares e ele se transforma em um major. E agora, Daniel, ajudando a sua equipe ali numa guerra, ele sofre um acidente por causa de uma bomba, provavelmente na sua perna. Isso faz com que ele tenha que ser afastado, fique no acampamento tratando aquela ferida até poder voltar. Daniel, sem ter nada para fazer, muito chateado, aborrecido, ele procura nas suas coisas algo para fazer, alguma coisa para ler, e ele encontra um presente que sua mãe deixou antes de ele viajar para aquele local, para aquela guerra. Uma Bíblia que continha só o Novo Testamento. E agora ele se ocupa lendo, tinha uma base cristã, havia crescido na igreja. Ele se ocupa lendo aquele Novo Testamento, lê, relê várias vezes, e esse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, chama a atenção desse homem. E agora ele orando, pedindo a Deus que ilumine a sua mente, porque ele estava entendendo no Jesus que ele estava crendo. O enfermeiro lá do acampamento da base do exército vem até a barraca dele ali, o quarto dele, e fala assim: olha, eu vi você orando, eu estou com um soldado na enfermaria que está morrendo, ele teve um ferimento muito grave, mas ele pediu que alguém que fosse cristão orasse com ele antes que ele morresse. Ele vai morrer, agora eu preciso que você vá lá e ore com ele.
E Daniel agora fala: olha, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu sou pecador, eu não posso orar com esse soldado. Agora o enfermeiro insiste, e ele, como um major, como um líder daqueles homens, ele decide ir até aquele soldado lá na enfermaria e orar com ele. Ele aperta a mão do soldado muito forte, o soldado aperta de volta. Agora o soldado tem a oportunidade, nos últimos momentos de vida, de poder confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus por cada um deles. Daniel aproveita o momento e também faz isso. Daniel também confessa os seus pecados e pede perdão a Deus por causa dos seus pecados. E agora eles oram. E Daniel sente que quando vai chegando o final da oração, o aperto na sua mão vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E a oração acaba. E a vida daquele soldado também acaba. Daniel, em lágrimas, emocionado, entende que Deus o usou para poder salvar a vida daquele soldado, porque agora ele estava salvo pela graça de Cristo, mas também que usou aquele soldado na hora de sua morte para poder fazer ele se voltar para Jesus. Ele entende que foi usado. Essa história chamou tanta a atenção de Daniel, ele ficou tão feliz que ele decidiu escrever um hino. Ele tem mais de 200 composições em seu nome. E uma letra de um hino que ele escreveu, olha o que ela diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador para si me resgatou, mas eu sei em quem eu creio, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou calmos dias vêm, se lutas eu terei, mas eu sei em quem eu creio, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã, se à tarde vem para me levar ao lar, mas eu sei em quem eu creio, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Nós vamos cantar esse hino agora. Esse hino faz parte do nosso hinário. O compositor Daniel Whitley escreveu pensando nessa afirmação de Paulo: olha, eu não sei o que pode acontecer, eu posso morrer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, eu não sei o que vai acontecer comigo, Timóteo, mas segura firme, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele tem poder para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Eu estou falando aqui com pessoas que precisam se voltar para Deus, se voltar para Jesus. E eu gostaria que enquanto a gente cante esse hino, eu sou o primeiro, eu já estou em pé, que fiquem em pé todos aqueles que querem agora usar esse momento para poder selar uma vida de comunhão com Deus, entendendo que eu sei em quem eu creio, eu estou bem certo que Ele é poderoso, amém. Jesus pode transformar a minha e a sua vida, não importa o que vai acontecer, que a gente fique com essa frase na cabeça, com esse verso: eu sei em quem eu creio e estou bem certo de que Ele tem poder.
Querido Jesus, nós entendemos hoje que o Senhor abençoou muito a vida do apóstolo Paulo, aquele que teve contato com Cristo. O Senhor abençoou tanto que ele pôde agora, na sua última carta escrita, dizer que ele sabia em quem ele estava crendo, que estava bem certo de que era poderoso, ele não temia o futuro. Essa também é a nossa decisão agora, bom Deus. Independente do que acontecer de ruim na vida de cada um, das aflições que o mundo tem para oferecer, nós aqui na igreja do IAPE queremos firmar um pacto contigo, uma nova vida, um recomeço com Cristo, através dessa história de Paulo, sabendo que Jesus, Ele é poderoso, que nós podemos crer nele, porque nós conhecemos a Jesus, para que Ele nos guarde até o fim. Por favor, bom Deus, esteja com cada um aqui presente, durante todo esse sábado, durante esse recomeço. Também nos leve em segurança para casa, que todos aqui possam voltar bem, com tranquilidade, ter um sábado alegre, feliz, na presença de Deus. Fique conosco, por favor. Eu te entrego a minha vida e a vida de cada um aqui na igreja, a vida de cada um que nos acompanha na internet. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente e que a gente possa ter essa certeza cada vez mais gravada em nosso coração através da comunhão. Fique conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém.